Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e coordenadora do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Nas duas aulas anteriores, fiz uma discussão sobre as vantagens e dificuldades das técnicas de análise direta de sólidos. Se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá, deixarei os links nos comentários. Na aula de hoje, quero apresentar algumas aplicações interessantes das técnicas de análise direta, abordando as estratégias adotadas para vencer as dificuldades associadas e viabilizar a análise quantitativa de qualidade. Se considerarmos todas as vantagens e dificuldades das técnicas de análise direta, pode-se concluir que a sua aplicação nem sempre é a mais recomendada, mas ela mostra-se como uma ótima ou até como a melhor alternativa em algumas situações específicas. São elas: análise de materiais de elevada pureza. Nesse caso, deve-se considerar o fato das técnicas de análise direta minimizar ou dispensar a manipulação da amostra, diminuindo os riscos de contaminação. Além disso, a amostra não é diluída, o que faz com que a detectabilidade seja alta em termos absolutos, ou seja, são perfeitas para esse tipo de aplicação. Material refratário ou de difícil decomposição. A análise direta dispensa tratamento de amostra, portanto, parece-me a melhor escolha. Situações em que a disponibilidade de amostra é baixa. Técnicas de análise direta apresentam características microanalíticas, ou seja, geram informações químicas a partir de massas de amostras muito pequenas, da ordem de alguns microgramas ou menos. Avaliação de homogeneidade de materiais ou distribuição de analitos na amostra. Nesses casos, são requeridas técnicas que não manipulem amostras para evitar contaminação e que sejam capazes de analisar massas muito pequenas. Novamente, ponto para as técnicas de análise direta. Situações nas quais não se pode ou não se deve manipular amostras, seja porque ela é tóxica ou porque ela não pode ser alterada de alguma forma. Nem preciso comentar, certo? Por fim, situações que exigem elevada frequência analítica. Se considerarmos que a etapa de preparo de amostra é a mais lenta em um processo de análise química, o fato de dispensá-la torna a análise muito mais rápida. Novamente, ponto para a análise direta. Vamos iniciar com um exemplo de aplicação da análise direta de sólido em amostras de elevada pureza, como é o caso do óxido de nióbio. O problema analítico nesse caso é a determinação de silício, que se encontram em teores muito baixos, exigindo uma técnica de elevada sensibilidade. Nesse estudo, os autores optaram pelo uso da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite e amostragem direta de sólidos. E o grande desafio que eles encontraram foi a interferência de matriz. Após a otimização dos parâmetros instrumentais e pesagem da amostra de óxido de nióbio, os autores não conseguiram observar sinal de absorção do analito, no caso o silício, como pode ser observado nesse gráfico. Mais do que isso, o sinal de fundo estava muito elevado. Com esses resultados, podem-se levantar duas hipóteses. A primeira é que o teor de silício se encontra abaixo do limite de detecção do método, e por isso esse não poderia ser empregado nesse tipo de análise. A segunda hipótese é a presença de uma possível interferência de matriz, que pode estar dificultando a atomização do silício, e por isso nenhum sinal é observado. Embora a primeira hipótese seja muito mais simples, a segunda é muito mais provável, uma vez que se sabe que o efeito de matriz é um problema real
quando se trata de análises diretas. E, de fato, esse foi o problema desse estudo. Uma vez que a matriz óxido de nióbio era introduzida dentro do tubo de grafite, essa reagia com o carbono do próprio tubo de grafite, formando carbeto de nióbio, que é um composto refratário. O grande problema, no entanto, é que, como o óxido de nióbio estava presente numa quantidade muito grande, afinal ela era a matriz, o carbeto de nióbio formado reagia novamente com o excesso de óxido de nióbio, formando o nióbio metálico. Esse, por sua vez, formava um composto intermetálico com o silício, impedindo sua atomização. Por esse motivo, não se conseguia observar o sinal de absorvância do silício. Conhecido o mecanismo de atomização, os autores verificaram que teriam que de alguma forma impedir a formação do nióbio metálico. Isso seria conseguido se a reação entre o carbeto de nióbio e o óxido de nióbio não acontecesse. A solução que os autores encontraram foi fornecer mais carbono ao sistema, de forma que todo o óxido de nióbio reagisse com o excesso de carbono, formando o carbeto de nióbio, que é um composto refratário que ficaria depositado no tubo de grafite. Com isso, não haveria mais formação do nióbio metálico, deixando o silício livre para ser atomizado. E foi isso que aconteceu. Os autores adicionaram 10% de metano misturado ao gás de purga, e com isso obtiveram esse perfil de sinal analítico: sinal de absorvância de silício mensurável e um sinal de fundo muito menor. Afinal, a matriz óxido de nióbio ficou depositado na plataforma de grafite na forma de carbeto de nióbio refratário. Vamos para a próxima aplicação, a análise de amostra refratária. Trouxe como exemplo a determinação de ferro em areia, que faz parte do controle de qualidade em indústria de vidro. O processo de análise envolve a moagem da amostra seguida da decomposição, empregando uma mistura de ácidos, num programa que leva pelo menos 4 horas. A proposta aqui foi fazer um procedimento de análise direta apenas moendo a amostra por 30 minutos. Após toda a otimização dos parâmetros instrumentais, fez-se a análise da amostra de areia sem qualquer tratamento prévio. Encontraram-se 2 problemas. Primeiro, a eficiência de atomização era baixa, fato que pode ser observado no perfil do sinal de absorvância. Segundo, baixa precisão entre medidas. Fez-se 20 replicatas da mesma amostra e obteve-se um desvio padrão de 57%. A solução que os autores encontraram nesse caso foi homogeneizar a amostra por meio de moagem em moinho de bolas de carbeto de tungstênio por 30 minutos. Apenas com esse procedimento, a eficiência de atomização aumentou muito e o desvio padrão para as mesmas 20 medidas diminuiu para 13%. O próximo exemplo envolve a aplicação de técnicas de análise direta em avaliação de homogeneidade de materiais de referência certificados, os CRMs. Mas o que são os CRMs? Materiais de referência são materiais com propriedades bem definidas e homogêneas, e que, portanto, podem ser empregados nas validações e calibrações de métodos. Os CRMs, por sua vez, são os materiais de referência com certificado, emitido por órgão competente. Embora haja mais de 16 mil materiais de referência certificados de diversas matrizes disponíveis comercialmente, a maioria absoluta foi certificada ou teve a homogeneidade avaliada para ser aplicadas em macroanálises, ou seja, para uso de massas de amostras superiores a 500 mg ou, na melhor das hipóteses, 100 mg.
Mas com o desenvolvimento instrumental e busca por técnicas de análises diretas, os pesquisadores sentiram a necessidade de produzir CRMs para microanálises. Com isso, em 1994, a Agência Internacional de Energia Atômica elaborou um projeto de pesquisa coordenado, que tinha como objetivo produzir e caracterizar CRMs para microanálises. Aqui estão listados os vários objetivos desse projeto, sendo o que mais interessa nessa aula esse último, o desenvolvimento de procedimentos para a caracterização de materiais de referência certificados, incluindo avaliação de homogeneidade em microescala. Dentre as técnicas a serem empregadas para esse fim, eles recomendam que tenham as seguintes características: não requerer pré-tratamento de amostra para evitar perdas de analito e contaminação, permitir análises precisas de pequenas massas de amostra, preferencialmente inferiores a 1 mg, e ter elevada frequência analítica. As técnicas de análise direta atendem a todos esses requisitos e, por isso, tem sido muito usado nesse propósito. Como resultado desse programa, destaco aqui o primeiro material de referência certificado para microanálise que foi produzido. É um material de sedimento marinho certificado para massa de 0,7 mg. Atualmente, existem vários outros materiais e certamente esse número só tende a crescer. Outro exemplo em que a análise direta se aplica perfeitamente são situações em que se precisa analisar massas de amostras muito pequenas. Ou mais do que isso, situações em que se precisa conhecer a distribuição do analito na amostra. Por exemplo, todos sabemos que o arsênico é tóxico, podendo levar à morte. Uma vez ingerido, ele pode ser acumulado em diversos tecidos do corpo. A história que vou contar agora é real e está publicada nessa referência. Um caixeiro viajante um dia falece repentinamente. É enterrado, mas a investigação sobre a sua morte continua, e depois de um tempo a exumação do seu corpo é solicitada. Devido ao avançado estado de decomposição do seu corpo, as únicas amostras disponíveis são ossos, unhas e cabelos. Ao prestar atenção nas unhas, observa-se pequenas linhas escuras, denominadas linhas de Meh, que é característico de intoxicação por arsênio. Eles coletaram e analisaram as unhas e confirmaram a presença de elevados teores de arsênio. Assim, a primeira hipótese foi envenenamento. A questão é: como? Quando? Por quem e por que isso aconteceu? Considerando a velocidade de crescimento das unhas, que é de aproximadamente 0,1 milímetro por dia, as autoridades conseguiram ter ideia dos períodos de exposição do sujeito ao arsênio. E isso foi possível devido ao uso de técnicas de análise direta, que possibilitaram analisar frações muito pequenas dessas amostras. Nesse caso, as unhas foram cortadas em pedaços de 0,1 milímetro e analisadas individualmente. Ao correlacionar o teor de arsênio e a velocidade de crescimento da unha, os investigadores conseguiram localizar o criminoso, na verdade, a criminosa. Era uma garçonete de um restaurante de uma pequena cidade onde o caixeiro fazia negócio de tempos em tempos e, por ser uma cidade pequena, almoçava sempre no mesmo lugar. E com isso, a criminosa foi presa. Agora sabemos como, quando e por quem o sujeito foi morto, mas o texto não comentou o motivo. O último exemplo que evidencia tendências da análise direta é a possibilidade de se fazer análises remotas ou in situ, quando instrumentos portáteis estão disponíveis. É o caso do LIBS,
que nesse trabalho foi usado para identificar tipos de madeira que eram explorados ilegalmente. A ideia nesse caso foi obter espectros de emissão e, após tratamento quimiométrico, identificar as espécies que estão no carregamento. O exemplo de análise remota mais bem-sucedido é o robô Curiosity, que pousou em Marte em agosto de 2012 como parte do programa Mars Science Laboratory da NASA. Entre suas funcionalidades, inclui-se a realização de mapeamento elementar em profundidade, remoção de poeira e determinações elementares de alvos a uma distância de até 13 metros. E com essa linda imagem finalizo a minha série de aulas sobre análise direta de sólidos. Convido a todos a seguirem esse canal, pois continuaremos postando muitos outros vídeo-aulas relacionados à análise química. Caso queiram saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo GAP, contate-nos também pelo Facebook. Nós te receberemos de braços abertos. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!